A paz do Senhor, meninas, a vocês que vão entrar mais tarde e vão assistir esse momento, eu quero desde já saudar você com a paz do Senhor, com um bom dia. E hoje a gente marcou esse momento, essa live rápida, para falar do Clube de Pregadoras e também deixar uma palavra para você mulher. Já tô vendo que algumas pessoas já estão entrando aqui. Lane Argolo, Caprichos Personalizados, Railana chegou aqui também. Acabou que eu não avisei, meninas, sobre a live por conta da correria mesmo, né? Mas assim, já estamos aí às portas do Clube de Pregadoras. E você que não se inscreveu ainda, você que tem desejo de pregar, você que já prega, para você é importante esse momento. Para você é importante estar no Clube de Pregadoras. Dia 16 vai cair um feriado, vai acontecer em Itabuna, mas nós já estamos fechando a van, viu? Você que é de Ilhéus, que quer ir. Então, assim, você também pode já se associar para não ficar de fora. Então, a gente já chama você para se juntar a nós nesse grupo que aprende mais da palavra de Deus, desse grupo que se preocupa em crescer no entendimento da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem para nós algo muito especial. Olha quem está aqui, Felipe! Nunca mais eu vi Felipe. Deus abençoe. Nesse momento eu vou chamar a Rayane, a gente já vai entrar na live aqui, né? Eu quero deixar aqui, tá? Deus abençoe. Deixa eu convidar a Ray aqui, que é quem vai trazer a palavra para nós nesta manhã. Aê, Deus abençoe. A paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, pastora. Ray, e como é que tá aí o coração, a expectativa para o Clube de Pregadoras? A mil, né? Vai ter o Clube de Pregadoras, queridas, muitas irmãs procurando saber em relação a quando será. Algumas estavam bem ansiosas em relação à data, então a data está marcada, né? 16 de junho, anota aí na sua agenda, a partir das 8h30 da manhã, um feriado de Corpus Christi, então não tem desculpa, galera, para ninguém participar aí. 16 de junho, de 8h30 da manhã até 16h30, será um intensivão aí, e tem muita coisa boa de Deus para a gente viver. É bom, Ray, a gente já deixar claro aqui que não é o primeiro módulo, né, do curso. Nós estamos no terceiro módulo, cada módulo tem o seu tema específico e esse módulo é vivendo a altura do seu chamado. Então, você que quer pregar, você que é pregadora, não deixe de participar dos módulos, né? Independe um do outro. Digamos, se você fez o 3, você fez o 2, o 3, daqui a pouco, uma hora dessa aí, a gente volta no 1. Aí você já completa o módulo, mas tem sido bênção. Quem começa no clube não consegue mais sair, já vira ali do clube, né? Uma participante fiel. Verdade. Então, se junte a esse grupo de mulheres aí, cheias de Deus, mulheres aí que amam estar na presença do Senhor, para que juntas nós possamos estar ali adorando ao Senhor. Nesse dia do clube, o almoço, tudo acontece lá, né? A gente se preocupa em tentar organizar tudo para que vocês não tenham que sair do ambiente, né? A gente sempre fecha com um restaurante para fornecer o almoço, né? E aí vocês não terem que sair, às vezes pagar Uber para sair, né? Para almoçar fora, enfim. Então você já almoça lá conosco. Vai ser um momento especial, onde a gente vai se conectar, né? Fazer conexão com mulheres que também amam a palavra de Deus. E com isso, eu sei que todos nós vamos crescer em Deus. Rai, e o que o Senhor colocou no seu coração nessa manhã? Para o nosso coração, amém, né? Hoje. Amém. O tema dessa live de hoje, queridas, é Viva a Altura do Seu Chamado, que também é o tema do nosso Clube de Pregadoras, desse módulo 3. E Deus colocou no meu coração um texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 26. Para mim, é um dos personagens assim, mais completos em relação à questão ministerial, porque é uma criança que foi colocada dentro do templo, criada no templo, e até os últimos anos da vida dele foi um ministério totalmente frutífero e confirmado pelas mãos do Senhor.
E o verso 26 diz assim: entre mentes o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas da sua volta. Falar sobre viver à altura do chamado é se comportar como se você já vivesse aquilo que você ainda vai viver. E Samuel, para mim, é um exemplo disso, né? Porque ele foi um fruto gerado de um milagre, de uma resposta, de intensa oração. Sua mãe não desistiu até ver aquilo que Deus ia fazer na vida dela. E Samuel, ele nasce com essa história já carregada de um milagre, né? Imagine você ser escolhido por Deus, mas ainda tem um histórico de que sua mãe era estéril e você é o fruto desse milagre. É coisa muito linda, né, da parte do Senhor. E ele é colocado dentro do templo. Nós conhecemos muito a história de Ana, e é interessante, eu deixo já uma palavra sobre isso, né? Talvez existam mães, né? Está se aproximando o Dia das Mães, que possam estar nessa live ou que possam ouvir depois a live. E a gente, muitas vezes, a gente está chorando por coisas que a gente não entende o prolongar de Deus em relação a isso. Porque a Bíblia vai contar a história de Ana em pelo menos 2 capítulos, só que o filho dela escreve 2 livros. E a gente, muitas vezes, para viver um grande milagre da parte do Senhor, às vezes nós vamos passar por coisas que parecem insuportáveis, mas se comparado àquilo que virá, vale muito a pena permanecer e continuar orando para aquilo que Deus tem a fazer. Então Samuel não é só um menino, um bebê, um capricho da vida de Ana. Ele é uma resposta para um povo, para uma nação, para um tempo. E isso é interessante, Dani, porque eu fiquei pensando assim, Samuel, ele nunca pôde escolher nada na sua vida, ele era o escolhido. Samuel não pôde escolher morar no templo, ele foi colocado lá, né? Ele não escolheu ser sacerdote, ele não escolheu ser profeta, ele não escolheu nada. Até a roupa que ele usava, a Bíblia diz que de ano em ano era a mãe que levava. E ele era um homem totalmente vocacionado, escolhido por Deus, em um tempo onde a Bíblia diz que a palavra era pouco manifesta, de rara valia, ou seja, a lâmpada do templo já estava quase apagando. O que esperar, né? Um contexto totalmente contraditório àquilo que era o chamado de Deus, porque as companhias de Samuel dentro do templo era Eli, Ofni e Finéias, totalmente fora daquilo que Deus queria, e ele ter que se comportar à altura desse chamado. Imagino que tenha sido uma renúncia muito grande, né? Dia após dia, a Bíblia diz que ele era um menino muito dedicado, ele se levantava, abria as portas da casa do Senhor e ministrava ao Senhor desde menino. Isso é muito sério, porque ele era uma criança que recebeu a incumbência de estar no templo, não sabia exatamente, porque Deus nem sempre revela tudo aquilo que vai fazer na nossa vida, né? Mas desde sempre ele ministrava, ainda quando criança, ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que é justamente com Samuel que Deus vai resgatar aquilo que estava apagado. Aquilo que parecia não ter jeito no templo, aquilo que parecia não ter jeito para aquela época, aquele menino é levantado, é um adolescente, e a Bíblia diz que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chama Samuel, né? Então, talvez você está nessa live hoje e não entende os processos, né, e o porquê de você estar em determinados lugares. Mas Deus, ele tem a nossa vida como uma resposta para lugares, para um tempo específico e para algumas coisas. Talvez você não se veja como uma resposta hoje. Talvez a tua vida esteja aquela calmaria, aquela brisa, que parece que nada está acontecendo de diferente. Mas justamente por nós estarmos plantados em determinados lugares, também é porque Deus não deixa algumas coisas acontecerem. E a Bíblia vai dizer que Samuel, enquanto está vivendo aquele momento ali, daquele contexto difícil, né? Mesmo sendo ensinado pelo sacerdote Eli, ele é o clássico papel de um homem que está totalmente fora da posição, mas ainda assim ensina o que é certo. Então, Samuel aprende e não questiona, ele vai viver a experiência dele com Deus. Ele não vai se relacionar com Ofni e Finéias, ele não vai participar das coisas contraditórias que aqueles filhos faziam, e ele mantém a sua postura. Então, uma coisa importantíssima para quem quer ter uma vida com Deus, um ministério, mantenha a sua postura independente dos contextos da vida. Não interessa se alguém não está fazendo, ou se alguém não abre, ou se alguém não faz. A gente precisa viver à altura do nosso chamado, né? Eu gosto de um texto, estava lendo esses dias, que Deus tem a medida certa do sapato para cada um.
Então, se você tentar calçar um número menor que o seu ou maior, vai ficar faltando ou sobrando. Então, Deus tem a exata medida daquilo que ele tem. E eu fiquei pensando porque a Bíblia diz que ele é chamado por Deus pelo seu nome. Isso é muito lindo, irmãos. A Bíblia diz que é como se fosse um dia comum. Samuel ainda não tinha a experiência, né, com Deus que deveria ter. Ele não conhecia a voz do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele está deitado, dormindo, ele ouve a primeira vez o Senhor falar com ele, Samuel. E por ele não ter essa experiência, ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. E ele vai se levantar e vai no quarto do sacerdote e vai perguntar, você me chamou? Ele diz, não, volta e torna a deitar. No mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar Samuel 6 vezes. E na última vez, 3 vezes, e ali Deus se apresenta. E Eli vai olhar para ele e vai dizer para ele, Samuel, se chamar de novo, diga, fala porque o teu servo ouve. Porque seria a própria voz de Deus falando com ele. Então, Samuel é um homem chamado pelo nome. Não era qualquer pessoa que estava falando com Samuel. Não era qualquer pessoa que estava escolhendo. Era o próprio Deus. Em um tempo, porque ser chamado na geração de hoje, muitas vezes é tão fácil. Alguns muitas vezes fazem um curso e acham que por isso podem ser chamados. Só que naquela época, ninguém mais era chamado. Ninguém mais recebia o ofício. Porque a visão era totalmente distorcida, a época era de caos. E no meio disso, Deus encontra um coração dedicado, um menino que está ali vendo tudo que deveria fazer e vendo também totalmente aquilo que era o oposto daquilo que estava sendo feito, mas se mantém fiel. E eu preciso dizer isso para alguém que está nessa live. Deus sempre vê os bastidores. Ninguém via Samuel. Ninguém via o horário que ele levantava para abrir o templo. Ninguém via a sua dedicação, quem sabe o desejo. Quantas vezes, quem sabe, ele desejou estar com a sua família em casa, mas ele estava na igreja. Ele estava ali focado na sua vocação. E isso é viver à altura do chamado. E uma coisa que eu entendo é que quando Ana ia de ano em ano trazer, né, a túnica para ele, a Bíblia diz que o menino estava crescendo. Então, cada ano ele precisava de uma túnica à exata medida daquilo que ele precisava vestir. Imagine Samuel com 15 anos vestindo uma túnica de 2 anos. Não existe. Espiritualmente falando, é isso que a gente precisa viver. A gente precisa ter uma roupa para cada fase, uma roupa para cada estação, né? Às vezes nós olhamos a nossa vida e quantos de nós já não vivemos isso? Ah, Deus, mas aquilo que o Senhor prometeu para mim é muito superior àquilo que eu carrego. E isso é ter um chamado. Chamado é literalmente, como o pastor Luiz Hermínio fala sobre isso, né? É dar uma missão impossível a alguém inadequado. Chamado é uma roupa muito maior do que o seu tamanho e você tentar se adaptar. Mas uma coisa eu aprendo nessa caminhada e eu deixo para pessoas que vão assistir essa live também depois. O chamado nunca será menor do que aquele que está sendo chamado. Sempre maior. Sempre. Deus sempre tem coisas maiores. Deus tem sempre roupas além, né? E a Bíblia diz que de ano em ano a mãe ia ali investir. Chamado é investimento. Às vezes Deus ele te entregou algo e você está esperando que tudo isso caia do céu na sua bagagem. Não é assim. Existem coisas que Deus te entregou, mas existem coisas que a gente vai precisar buscar para usufruir. E é interessante porque o capítulo 3, verso de número 19, diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras não caíssem por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então, o que a gente aprende com a história de Samuel é que ele é aquela pessoa que atrai Deus para ambientes. Deus não visitava mais o templo, mas foi lá por causa de Samuel. Deus não visitava mais Siló, foi lá porque Samuel pisou em Siló. E a Bíblia diz que desde Dan até Berseba, o nome de Samuel chegou. De tal forma que onde passava, que perguntava quem é Samuel, é profeta do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, você que está aqui nessa live, nesse dia. Eu não sei, Dani, se Samuel de fato foi em Dan e em Berseba. Eu não sei se os pés dele pisaram nessa geografia, nesse contexto, mas o nome dele chegou lá. A nossa referência, o nosso testemunho precisa chegar em lugares antes da nossa presença.
Tem horas, queridos, na nossa vida que a gente vai precisar viver, e isso é viver à altura do nosso chamado. É ter que manter a referência, a postura e aquilo que o Senhor nos entregou. Então, viver à altura do nosso chamado é se comportar à medida daquilo que Deus quer. Eu acho perfeito um texto da Bíblia, falando agora sobre o próprio Cristo, que a Bíblia diz que ele carregava em seu rosto a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. É para Jesus, via para onde ele ia precisar se deslocar. Quem olhava para Jesus tinha a firme convicção de que ele seria o Messias. Sei que nós passamos por vários dias onde o desânimo bate a porta, muitas vezes a falta de convicção que vem. Deus, será mesmo que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Né? Oh Deus, eu não sou capaz. Quantos de nós já não dizemos isso na nossa caminhada? Ah Deus, as suas promessas são muito superiores àquilo que eu sou. E graças a Deus por isso, né? Porque uma coisa que eu sempre digo que Deus faz, ele nos anima. Quando Deus promete algo, ele está gerando em nós ânimo, vontade de permanecer nesse lugar até chegar. Então eu digo hoje para você, não espere a promessa se cumprir para você vestir essa túnica. Vista ela hoje. Talvez alguém pode dar risada na rua e dizer assim, oxe, está vestido com essa roupa, sendo que nem é a pessoa exata para ser. Ou talvez, imagine Samuel com roupa de sacerdote sendo uma criança. Quantas pessoas, quem sabe, olharam para ele e dizem, ah, meu Deus, ainda vai ser um dia, mas ele ainda não é. Mas o que Deus diz, e a palavra vai dizer em Romanos, que ele chama as coisas que não são como se já fossem. É isso que a gente precisa viver. A gente precisa vestir a roupa da promessa antes de vê-la no corpo. A gente precisa andar com aquilo que Deus prometeu na nossa vida, isso é em todas as áreas falando. Se Deus falou com você que vai te usar na palavra, então comece a investir em tudo que é referente à palavra. Se Deus falou com você que vai te usar no louvor, invista em tudo que é do louvor. Porque a parte que é de Deus, ele vai fazer, mas a parte que é nossa, a gente tem que fazer. Então, às vezes a gente sempre espera que apareça uma Ana na nossa vida para investir no nosso ministério. Todo ano uma túnica, todo ano um curso, todo ano uma coisa. Só que, na verdade, queridos, o propósito de Deus era na vida de Samuel. E se ele não correspondesse ao investimento que os pais fizeram, ele nunca seria confirmado. E eu deixo por último essa palavra para você. A Bíblia diz que ele foi chamado pelo Senhor, mas ele tinha graça e estima diante dos homens. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. Onde Samuel passava, ele era referência. Ele era alguém que estava vivendo exatamente a vida que Deus queria para a vida dele. Então, a primeira coisa que eu digo para você aqui, para finalizar essa live é, primeiro, aceita que dói mesmo. Se Deus tem isso para a tua vida, aceita. É melhor aceitar do que resistir. Sempre digo, dá mais trabalho fugir de Deus do que aceitar aquilo que ele tem. Então, Samuel não ficou ali, ah, mãe, eu quero jogar bola. Ah, mãe, eu quero sair daqui desse templo. Não, ele viveu aquilo que Deus queria. Né? Talvez, a princípio, ele não entendia onde ele ia chegar. Né? Tão longe. Né? Um profeta que escreve quase 2 livros, a Bíblia vai falar, a história dele está relatada em quase 2 livros. Um homem conceituadíssimo, sacerdote, profeta, juiz em Israel. É muito além do que Ana pensou. É muito além do que uma resposta de oração. E a Bíblia vai dizer que exatamente esse tipo de homem, ele é alguém estimado pelas pessoas. Ele era um profeta considerado. Onde Samuel passava, ele era bem recebido. E isso é muito bom, irmãos. Nós precisamos adquirir isso. O carisma, a confiança, né? A credibilidade. Quando a gente precisa adquirir um nome a ponto de que quando alguém pensar em inventar algo ao nosso respeito, outro se levanta e diz, não, é profeta do Senhor. Não mexe não, não fala não, porque eu conheço o nome, eu conheço a história, eu conheço a vida dele ou a vida dela. Então, a minha pergunta para você hoje é, será que de Dan até Beceba, alguém pode reconhecer Deus na tua vida? Será que de Dan até Beceba, é como se Deus dissesse de um extremo a outro, de norte a sul, alguém pode confirmar que é isso mesmo que Deus tem na tua vida? Porque o chamado, ele não é só um desejo do coração.
Mas aonde você passa, quando você executa aquilo que você está fazendo, alguém vai dizer, realmente, ela é chamada para isso. Não é, você nasceu para isso. Quantos de nós já não ouvimos isso, né? Rapaz, não muda não, você nasceu para isso. Você nasceu para fazer isso, você nasceu para viver essa história. Então, eu deixo isso para você que talvez está me assistindo e assistindo o Dani hoje nessa live e quem sabe está um pouco desacreditado daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero pedir a você que você possa levantar o seu ministério à altura daquilo que Deus te chamou, porque eu acredito que quando a gente está em Deus, nenhuma das nossas palavras cai por terra. Tudo que a gente faz é bom. E eu concluo dizendo para você, observe que quando Saul vai perder as jumentas de seu pai, e alguém vai olhar e vai dizer assim, tem um profeta na cidade, o nome dele é Samuel. Ele revela tudo aquilo que é necessário. Olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que Saul diz para ele, mas eu não tenho um presente para levar para esse homem de Deus. Porque o ministério dele já estava tão consolidado que quem estava perto dele sabia que poderia até receber, mas ele seria abençoado através daquilo que Deus fez. Eu libero isso sobre a tua vida nessa live. Que Deus possa te visitar com presentes a partir do seu chamado. Que Deus possa te entregar pessoas, ambientes, revelações, coisas grandes. Que desde Dan até Beceba, que não seja apenas um públicozinho ou em um determinado lugar, mas que todas as pessoas por quem a nossa vida Deus permitir tocar, que possam confirmar que nós somos do Senhor. Cresça, queridos, como a Bíblia está dizendo aqui, cresça. Ele crescia em Deus e era estimado pelos homens. Eu quero finalizar para passar para Dani, mas antes eu quero orar ao Senhor e dizer isso para você. Deus tem uma roupa no seu tamanho, na sua medida. Deus tem uma vida para você, um chamado para você, uma história para você, que não é igual a dos outros, né? Deus não tem um padrão. Deus é um alfaiate perfeito. Quando ele faz a túnica no Éden para Adão e Eva, eu não acredito que as túnicas eram iguais, porque o homem era homem, a mulher era mulher. Deus tem uma roupa específica para cada um de nós, para um tempo determinado. Então, viva a altura daquilo que Deus fez para a tua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Fica com essa palavra nessa manhã. Glória ao nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor é poderoso. Não existe outro Deus como o Senhor. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor providenciou coisas para a nossa história, Pai. Obrigada, Deus, porque um dia nós, como Samuel, tivemos um encontro com o Senhor e eu tenho certeza que pessoas que estão nessa live, Deus, viveram um dia, Deus, Pai, um momento de um encontro chamadas pelo próprio nome. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Deus, que as aflições desse tempo presente, Pai, que as lutas do dia a dia não venham diminuir a roupa daquilo que o Senhor tem para a nossa história. Deus, nós queremos, meu Deus, uma túnica exatamente, Pai, no estilo, ó Deus, e do tamanho daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa visitar os lugares onde, Pai, conhecem o nosso nome, Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nenhuma das palavras que o Senhor nos confiar que possa cair por terra. Eu abençoo as pregadoras do Brasil, eu abençoo, Deus, cada vida que tem, Pai, sido direcionada nesse ofício, as irmãs, meu Deus, que, Pai, por esse mundo tem pregado a tua palavra, Deus, tem se dedicado, Deus, tem buscado a tua face. Eu quero pedir honra a essas pessoas com presentes, meu Deus, certos. Eu acredito num Deus que nos visita, num Deus que faz coisas grandes, e eu profetizo, Deus, que o Senhor vai nos chamar em alguns lugares antes que a lâmpada possa se apagar, que possamos ser uma resposta, que possamos manter a lamparina acesa. E eu quero profetizar sobre todos nós que estamos nessa live, que o Senhor vai aparecer em lugares por nossa causa, como o Senhor apareceu no templo por causa de Samuel, em Siló, em Dan, em Beceba, em tantos outros lugares. Eu acredito que o Senhor vai voltar a aparecer em alguns lugares, porque nós vamos estar nesses lugares. Senhor, fica conosco, nos fortalece, nos guarda, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, uma vida, meu Deus, que corresponda à altura da sua expectativa, não de acordo com a cobrança humana, não de acordo com aquilo que o homem deseja para nós, mas nós queremos ser o padrão que o Senhor escolheu para a nossa história. Meu Deus, que possamos nos encaixar diante daquilo exato,
daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu abençoo cada vida e eu libero nesse dia que túnicas cresçam. Deus, que pessoas vivam coisas maiores. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o tempo da meninice, Pai, seja lançado por terra e que possamos encontrar maturidade, plenitude diante daquilo que o Senhor nos prometeu. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui. Lembrando, nós temos o encontro mais intenso, né, Rai, no Clube de Pregadoras, no dia 16, Amém. né, às 8h30 da manhã nós vamos iniciar. Já programa, já faça a sua programação para estar neste evento, dia 16, não marque nada, priorize, já dê seu nome. Olha, eu vou para este evento, eu estou nesse evento, faça a sua inscrição. Será um dia que você vai separar para receber palavras direcionadas para o Ministério da Mulher na questão da palavra. O Senhor vai nos, eu tenho por certo que o Senhor vai nos impulsionar, que o Senhor vai nos usar de modo grande e maravilhoso. Que Deus te abençoe, Rai, palavra vindo do céu para nosso coração. Que Deus continue abençoando a todos aqueles que aqui estão, que estiveram aqui ouvindo essa palavra. Gostei dessa partezinha, né? Se comporte como quem já é. O pastor Sérgio sempre lá na igreja fala isso. Que nós devemos nos comportar realmente como se nós já fôssemos aquilo que nós temos sonho de ser. Né? Às vezes ainda pequenos, mas você já tem que se comportar como uma pregadora da palavra. Você já tem que se vestir com as roupas de quem leva a sério as coisas de Deus, né? Então, já começa, eu lembro de Viviane Martinello, Rai, naquela conferência que marcou a minha vida, ela falou isso, né? Que ela usava saltos altíssimos. E em dado momento, Deus começou a tocar no coração dela, porque ela precisava mudar os sapatos. Verdade. Porque o que Deus tinha com ela era andar pelas nações, né? Então, como é que ela ia andar pelas nações com aquele salto impossível? Então, ela, até no contexto do que ela estava calçando, o Senhor, ele veio e tocou, aleluia, bem sobre Samuel, sobre a roupa que Deus escolhia. A vida dele foi tão transformada, a vida dele transformada não, né? A vida dele foi tão direcionada que até o que ele vestia fazia parte do ministério. Então, que o Senhor venha estar trocando a nossa fala, as nossas roupas, as nossas amizades, que o Senhor venha estar trocando a nossa maneira, muitas vezes até de se portar, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, porque sempre será a vontade de Deus a melhor opção. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês no dia 16. Vamos ter outras lives aí. Toda semana vai ter uma live, viu? Toda sexta-feira vai ter live. Fala com o pessoal em relação também a seguir o Clube de Pregadoras, né? Os detalhes do curso estão lá na bio. E aí você pode entrar e chama a gente no WhatsApp e a gente pode fazer sua inscrição do curso. Não perde essa oportunidade, não. Isso mesmo. Lá no Instagram do Clube de Pregadoras, você vai ver o link lá na bio. Você pode clicar e já vai direto para o WhatsApp da inscrição. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Beijo, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.